Então, os vermes, eles são anfíbios, mas não vamos nos delongar a esse respeito, porque eu estou meio confusa aqui na parte da biologia. Tá? Então, nós temos como os vermes principais mais conhecidos, né? A ascaris, que é a lombriga, a solitária. Sabia que a solitária é um animal em extinção? Então, é bem raro ter uma solitária. Graças a Deus por isso, né? O bicho geográfico, a toxoplasmose e a lingoencefalite aguda, que são também doenças causadas por vermes, tá? Então, essas doenças, por exemplo, a ascaridíase causa aquela barrigona grandona, né? Dá problemas como enjoo, falta de apetite, enfim, né? A mais conhecida realmente é a lombriga. Então, ela é mais fácil de você identificar. Aí, a solitária, né? Que é a tal da tênia, que ela é chamada de solitária porque ela é um verme só, né? Ela tem uma cabeça só, e daí um monte de vai nascendo no corpo dela um monte de... como se fosse umas pastilhinhas, assim, sabe? Então, e daí ela pode ter até 15 metros. Olha só que horror, gente. Tá, eu quero falar especialmente sobre a toxicoplasmose, tá? Porque muita gente tem medo da toxoplasmose por causa do gato. Acha que o gato é o transmissor da toxoplasmose único e exclusivo. Tem gente que nem tem gato, que tem pavor de gato, porque a toxoplasmose pode fazer muito mal, né? Então, eu conheci uma família do qual a mãe pegou toxoplasmose durante a gravidez e a criança nasceu com hidrocefalia, com problema de visão, várias coisas assim. E eles tinham horror a gato, eles nem iam na minha casa porque eu tinha gato. Gente, o que passa a toxoplasmose não é o gatinho, tá? É um verme que tem no cocô do gato, tá? E geralmente, né, na melhor das hipóteses, você não come o cocô do teu gato, gente, né? Então, você você quando limpa a caixinha de areia do teu gato, você toma cuidado, você não vai lá colocar a mão e depois coloca na boca. Então, é muito raro que o ser humano seja contaminado pelo seu próprio gato. Tá? Geralmente, a pessoa é contaminada pelo gato do agricultor. Porque o gato do agricultor faz lá o cocôzinho no alimento, né, no vegetal, você traz ele para tua casa e você não lava ele, então acaba que o verme que está ali naquele legume, você acaba comendo, na fruta, no legume, enfim, no vegetal, tá? Então, a falta de higienização correta no alimento é o principal responsável pela toxoplasmose, não é o teu gato, tá? Eu sempre tive gato na minha vida, desde sempre que eu me conheço por gente, eu tive gato, né? Né? Podemos ver alguém que está ali, deitada, dormindo, né? Olha, estão vendo? Essa é a Mel, é uma gata que a gente resgatou da rua, e da rua não, ela estava num parque, na verdade. E a gente chegou, a primeira coisa que a gente fez foi desverminar ela, né? Mas mesmo assim, a gente toma todo o cuidado. Ela ainda não dorme com ícaros, por exemplo, que meus gatos aqui dormem todos com ícaros, mas ela não, até que a gente tenha certeza que ela está desverminada. É importante também desverminar o animal, tá? Mas a higiene dos vegetais é muito importante. Com o que eu mato os vermes dos vegetais? Você tem duas opções, tá? Ou você usa o ozônio, que é um aparelhinho que você coloca na água e deixa lá de molho, borbulhando lá, né? Ou você usa o iodo. Para você esterilizar com iodo, é muito mais fácil do que você comprar o aparelhinho, né? Eu já vou te responder, tá, Jefferson? Eu vi tua pergunta ali extensa, mas ainda não consegui ler, tá? Aí, o iodo, para você esterilizar esses alimentos, para você limpar ele, inclusive ele limpa também do agrotóxico, não precisa ser o Lugol, tá? Porque você não vai ingerir ele. Você vai lavar ele, você vai colocar de molho ali no iodo e depois você vai lavar o alimento,
tá? Passar uma água no legume, na fruta. Então, na folha também. Não tem problema nenhum em você usar o iodo polvidine, PVPI, né? Que tem na farmácia comum, que é muito mais barato do que o Lugol, para você fazer esse procedimento nos teus legumes, nos teus vegetais, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai usar 2 colheres de sopa para 2 litros de água, 2 horas no escuro, entendeu? 2. Não tem erro. Então, você vai pegar 2 litros de água numa travessa, colocar os seus legumes lá, colocar 2 colheres de iodo e deixar 2 horas no escuro. Ai, Jo, eu tenho que cobrir com pano. Gente, a tua geladeira fechada fica escuro, tá? Então, é só colocar lá dentro da geladeira, fecha, que tá no escuro. Ou coloca dentro do armário, ou coisa assim. Não precisa muita mistificação em cima disso, tá bom? Então, ficou bem claro. Você vai matar os parasitas com o iodo e você vai tirar também os agrotóxicos. Então, eu acho que é uma boa pedida. O que o Jefferson está perguntando? Olá, Jo, como vai? Eu tô bem, Jefferson, e você? Eu tô só com sono. Depois da live, acho que eu vou ter que tirar um cochilo, porque eu não tenho paciente hoje e amanhã cedo eu vou atender em Curitiba, então aí eu não vou poder descansar no sábado. Estou para comprar um vermífugo, um médico me receitou a Anita, dizendo que elimina todos os vermes e que esse seria o melhor. Outra médica me receitou o Ambamidansol, Parazim, dizendo que era muito bom, pois tinha poucos efeitos colaterais. Qual eu devo comprar? Se você já está diagnosticado com vermes, Jefferson, e entre esses 2, o Anita realmente é o melhor. Qual que é o problema maior do Anita? É um tratamento mais longo, e ele não vai ter como... você é uma pessoa saudável, Jefferson, então você pode usar o Anita sem se preocupar. Agora, uma pessoa que já tem problema de sistema imunológico baixo, o ascaridil é mais indicado porque ele também sobe a imunidade, tá? Mas, exatamente, as giardias, por exemplo, tem alguns vermífugos que não alcançam. Aí, o Parazim, que é o albendazol, ele alcança também as giardias. E as giardias é uma praga. Vou contar para vocês aqui uma experiência minha quando criança. Eu nasci com giardias, então a minha mãe me contaminou com giardias. Sim, isso é possível, tá? E eu não desenvolvia. Eu nasci prematura, não sei se foi por causa disso. Eu nasci com 1 quilo e eu não desenvolvia. Eu tenho foto que eu tô com 3 anos que eu pareço um bebezinho de 1. Tá? Então, eu sempre doente, eu não tinha força para comer. Eu lembro, assim, o que eu sentia. Eu sentia fome, e quando eu dava 2 colheradas, parecia que aquela colher estava pesada, e o custo-benefício de levar aquela colher até a boca era muito grande, então eu desistia de comer. Se alguém me desse na boca, eu comia, senão eu não comia. Atentos a isso, gente, porque tem muita criança que a mãe pensa que é preguiça de comer, e, na verdade, o problema está nas giardias, tá? Então, eu começava a comer e eu me sentia muito fraca, eu me sentia... eu queria dormir na hora que eu comecei a dormir, porque os vermes entravam, né, lá numa briga, numa revolução, e acabava que eu não conseguia me alimentar sozinha. Se alguém me desse na boca, eu comia, senão eu não comia, eu desistia de comer. E no posto de saúde, né, na unidade de saúde, que naquela época era chamado de postinho, o povo brincava que eu não tinha um prontuário, eu tinha um dicionário de tantas vezes que eu ia no médico, porque eu vivia doentinha e a minha mãe me levava praticamente 2 vezes por semana no médico. E eu já tinha tomado todos os remédios que existiam na época para vermes, todos. Nenhum fazia efeito. Aí o meu pediatra, que era o doutor Monassa, doutor Monassa, nossa, coitadinho, já deve ter falecido faz muito tempo, né? Mas eu lembro dele, de tanto que ele era meu amigo, de tanto que eu ia lá, que nem o nome do homem eu esqueci. E o doutor Monassa tirou férias e veio um residente ficar no lugar dele.
E veja como nem sempre o residente é uma pessoa menos preparada do que o médico, porque o Dr. Monassa era um médico de muito renome em Curitiba. E o residente falou para minha mãe assim, olha, mãe, o residente era louco mesmo, né? O residente falou para minha mãe, nós já demos todo tipo de remédio para Josélia. E nada que eu estou vendo aqui, não tem nada novo que eu possa dar para resolver esse problema. Então, vamos dar um remédio que é para adulto. Eu não sei qual remédio que era, mas era um remédio que era para adulto. E aí ele falou assim, ó, só que você não vai dar um comprimido inteiro. Você vai dar por 10 dias 1/4 do comprimido. E ele explicou muito certinho para minha mãe que era para cortar em 4 e dar uma partezinha. A minha mãe me deu 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Lá no 5º dia, a minha mãe foi fazer o rancho do mês com meu pai. E eles iam lá numa cooperativa e demoravam o dia inteiro fazendo rancho, porque meus pais eram completamente exagerados em alimentação. Aí, ela falou para minha irmã mais velha, eu vou na cooperativa, né? Vou fazer o rancho, e você dá 1/4 do comprimido para a Josélia. Mas a minha irmã, ela não era muito certa das ideias, né? E ela entendeu, de 4 comprimidos para a Josélia, né? Então, ela esperou eu almoçar e me deu 4 comprimidos, não sei do que, de um vermífugo para adultos. E eu tomei o dito cujo dos 4 e fui brincar com a minha amiga, que era uma casa abaixo. Eu lembro, gente, é incrível, assim, como eu tenho a memória dessa parte da minha vida muito aguçada, sabe, dessa doença. E eu lembro que eu comecei a sentir ruim do estômago, e aquela fraqueza. Aí eu falei para minha amiga, Cléia, eu vou embora porque eu tô me sentindo mal. E eu comecei a subir a rua, e no meio do caminho eu já comecei a vomitar e fazer cocô, e o mesmo caldo preto que saía nas fezes, saía também no vômito, e eu cheguei em casa desmaiando, minha irmã me enfiou embaixo do chuveiro, me lavou, tal. Naquela época não tinha celular, então eu tinha que esperar a mãe chegar, né? Aí eu fiquei lá vomitando no banheiro e foi assim horrível, eu achei que eu ia morrer, eu chegava a esmorecer. E aí a minha mãe chegou e me levou para o pronto-socorro. Chegou lá, o médico falou, olha, o que a gente pode fazer agora é hidratar, porque o que tinha que acontecer já aconteceu. E, gente, foi o último episódio de giardia que eu tive na minha vida. Sarei, tá? Então, eu não lembro qual que era, mas qual era o vermífugo, eu não sei, também a minha mãe já faleceu, então não tem nem como resgatar o nome desse remédio. Mas as giardias, ela estava me matando, ela estava acabando comigo, com a minha saúde. Eu provavelmente não ia sobreviver, porque eu não desenvolvia, né? Então, uma situação bem, bem complicada, né? Pronto, agora que já trocamos as figurinhas, né? Contando a minha vida, vamos lá. E a lincoencefalite aguda, né, que é uma doença que mata e que também é muito rara, raríssima hoje em dia, ela também é causada por um verme. Mas até hoje o povo tem muito medo da carne de porco, porque ficou uma lenda. A carne de porco, ela é de melhor metabolismo, ela é mais saudável, ela geralmente ela tem menos porcaria, menos hormônios, menos tudo de ruim. Então, a carne mais saudável hoje em dia é a carne de porco. Mas muitas pessoas não chegam nem perto de carne de porco por causa desse dito cujo da lincoencefalite aguda. Inclusive, até algumas religiões que ainda seguem as ordens do Velho Testamento não comem carne de porco. Mas por que lá no Velho Testamento Deus proibiu a carne de porco? Exatamente por causa da lincoencefalite. Tá? Então, Deus não é um cara que fica sentado lá no trono dele dando ordens absurdas. Tudo que ele deu de ordem era porque tinha algum motivo. Então, ele proibiu a carne de porco por causa da lincoencefalite aguda. Mas hoje em dia ela já não existe mais, tá bom? Então, existe, mas é muito raríssimo, tá? Então, não tem por que não comer a carne de porco por causa dela. O que você vai fazer? Você vai fazer a carne de porco ao ponto, bem passadinha, tá? Você não vai fazer aquela carne de porco crua, porque aí as chances de você ser contaminado não somente pelo parasita da lincoencefalite, mas por qualquer outro parasita, tá? Então, precisa tomar cuidado com isso.
Mas o maior problema de vocês ter vermes não são as doenças diretas que eles causam. O maior problema é o comportamento dos vermes no organismo. Por quê? Como eles são anfíbios, daí agora eu não vou querer ler, eu vou saber falar, tá? Porque agora eu vou falar direito do que eu sei e não do que eu não sei. Então, os vermes, eles migram. Então, eles são muito suscetíveis à variação da lua, assim como os anfíbios. Os anfíbios, eles não mudam de lugares, eles não migram quando tem diferença das luas. Então, os vermes também. Por isso que, às vezes, você faz um exame de fezes e aparece lá que você não tem vermes e, na verdade, você tem. Entendeu? Por quê? Porque os vermes não estão no intestino, não estão naquela amostra, porque eles estão migrando. E eles podem ir para vários lugares do corpo. O verme, ele pode ir, inclusive, para o fígado. Tá? E era esse ponto que eu queria falar das doenças não diretas que os vermes acabam causando. Porque se o verme está lá no fígado, o fígado, ele é um órgão que não tem dutos, ele não tem canaizinhos para o verme ficar andando dentro, não é igual ao intestino. Então, o que o verme faz para ele entrar no fígado? Ele vai comendo e ele se movimenta dentro do fígado, destruindo os tecidos. E isso, você pode saber que vai ter consequências graves. O que pode acontecer? Inclusive câncer, tá? Porque o verme, ele vai comendo alguns órgãos, né? Ele vai se movimentando, fazendo dutos, como se ele fosse, vamos dizer, uma minhoca, né? Para você entender bem. Vai fazendo ali os dutos para ele se movimentar. E com isso, ele vai machucando aquele tecido. E aquele tecido inflama. E a inflamação pode causar câncer. Toda inflamação pode causar câncer. Ali, tem gente perguntando qual o exame mais seguro para a gente fazer e saber da contaminação. Isso, da contaminação. Então, o exame que eu mais confio é o eosinófilos, que está lá no teu hemograma. Se você for ler lá no teu hemograma, tem esse exame lá junto com a série branca, tá? Então, dá uma olhadinha lá que você vai achar eles no teu hemograma. Mas um resultado alto dele não quer dizer que você esteja realmente com vermes. Por quê? Alergia, asma, também pode fazer subir essa taxa. Tá? Mas o que eu faço? Quando eu vejo que está alta, eu já dou vermífugo e pronto. Na verdade, eu dou vermífugo para todo mundo. Então, assim, nem tem necessidade de você saber de fazer um exame. Você vai e toma o vermífugo de 6 em 6 meses, se você é uma pessoa saudável. Caso contrário, você já vai se beneficiar do uso do vermífugo para outras coisas também. Tá? Para vocês terem uma noção de como, às vezes, os vermes são ferozes, são difíceis de serem combatidos, eu tenho um paciente que ele já está comigo há mais de 2 anos e nós temos uma guerra contra os vermes com ele. Então, agora eu acredito que acabou, porque a esposa dele não me falou mais nada, não me passou mais nenhuma foto, mas não aparecia nem no exame de fezes, nem no exame de sangue, não aparecia nas referências ali que tinha o verme. Só que ele expelia nas fezes, eu não lembro agora como que chama, quando o verme ele já sai em deteriorização, sabe? Então, às vezes a pessoa até confunde, achando que uma mucosa do intestino, flora, e na verdade não na verdade é um verme que já morreu, está em decomposição e sai nas suas fezes, tá? Depois eu coloco até uma foto ali para vocês verem certinho como que é a aparência dele, tá bom? Então, se o teu exame deu alterado, você sabe que você tem que tomar. Só que também, as referências brasileiras, elas não são legais, viu? Então, às vezes está lá, de 4, parece, agora eu não lembro, de 4 a 9 na maioria dos laboratórios, e tá lá, aparece 2. Com 2 eu já fico esperta, eu pergunto, você sofre de asma? Não. Você tem alergia? Não. Então vamos tomar um vermífugo de novo, né? Já tomou, mas vamos tomar de novo, vamos fazer um tratamento mais sério pensando nisso, tá?
Porque os vermes, eles não devem coabitar com a gente. Então, se tem uma referência lá de é porque tem alguma coisa erradinha, né? Então, se tem tinha algum cocôzinho de vermes lá, ou alguma coisa assim para os glóbulos brancos, porque os eosinófilos, eles são glóbulos brancos, que eles são acionados pelo sistema imunológico quando tem alguma coisa errada. Então, por exemplo, não somente eu falei da alergia e da asma, mas também, por exemplo, quando a pessoa tem doença de Crohn, também pode subir, uma úlcera pode subir, lúpus pode subir, entendeu? Então, tem que analisar o clínico. Por isso que exame só por exame, ele não vale muita coisa, gente. Então, a conversa com o paciente, a consulta clínica, que é quando o médico vai saber como está fisicamente o paciente, a história do paciente, e quando possível, né, o exame físico mesmo de você aferir pressão, coração, glicemia ali no consultório, é muito importante. Nada substitui uma consulta pessoal, né? A gente faz aqui, a gente se vira nos 30 aqui para atender o pessoal a longa distância, mas não é assim dizer que é 100%, porque eu estaria enganando, você estaria mentindo. O melhor mesmo é o exame clínico, o exame físico, que eu estou ali na frente do paciente, levo 1 hora conversando com o paciente. Então, quem tem essa a possibilidade de vir até o consultório, é muito bom. Olá, Maria Lúcia, ela está aqui. Oi, Maria Lúcia. Não vou dizer... Tá, não vou. Senão a Elias vai ficar brava, tá bom? Então, oi, Thelma. A Márcia também está ali. A Eliane Silva, a Sheila Diniz. Do Jefferson já falei. A Naguela, a Sônia Barros. A Gisele hoje... obrigada, Sheila, disse que eu tô gatona, né? Quem mais? A Sônia, já falei, Thelma, o Jefferson, a Janaína. Oi, Jana, Janaína Zanetti, minha amiga. Jana, outro dia eu falei de você numa live, você não estava. Naira Oliveira, Rosiane, Antônia. Gente, vocês têm que me seguir em todas as lives, porque eu costumo falar mal de vocês. Então, se vocês não assistem a live, como que vocês vão saber? Hein? Olha lá, ó, a Naguela está perguntando se paciente oncológico em tratamento pode fazer uso do vermífugo. Sim, pode e deve. E ele tem benefícios, gente. Entendeu? Então, agora eu vou falar... Alguém tem mais alguma pergunta dessa parte que eu falei? Ah, tá. Eu vou falar sobre os sintomas, né? Então, no adulto, geralmente os sintomas fome constante ou falta de apetite, fadiga crônica, a pessoa vive cansada, distúrbio do humor, uma hora ela está deprimida, uma hora ela tem ansiedade, uma hora ela tem inquietação, outra hora ela tem pensamentos suicidas, pensamentos suicidas. E é verme, gente. Vê só como o negócio é grave. Irritabilidade, sangramento na gengiva, forte desejo por alimentos açucarados. Eu já tomei vermífugo, mas isso é um problema na minha vida. Não precisa ser açucarado, tem que ser doce, pode ser estévia. Alergia e sensibilidade alimentares, anemia, doenças de pele como lesão, acne, urticária, úlcera, erupções cutâneas, eczemas, dermatite, coceiras e feridas. E nem sempre é o bicho geográfico, entendeu? Pode ser uma contaminação por outro tipo de vermes e você ter todas essas lesões de pele ou uma dessas lesões de pele ser diagnosticada até com bicho geográfico e não ser, tá? O bicho geográfico, ele vai fazendo um caminhozinho. Lembra que eu falei que eles são anfíbios e que eles vão fazendo um duto? No bicho geográfico dá para ver bem isso. Porque como é subcutâneo ali, não é nem subcutâneo, é na primeira derme ali, a gente consegue ver bem ele fazendo os dutos. Esses mesmos dutos que o bicho geográfico faz na pele, outros vermes fazem lá dentro do fígado, do coração, né? Verme no coração mata, né? Então, pode acontecer. Nervosismo, problemas respiratórios, porque tá com vermes aonde? No pulmão. Ranger os dentes e babar durante o sono, problemas de memória, de função sexual em homem. Pois é.
problema no ciclo menstrual, rigidez nas articulações, coceira, especialmente no torno da boca, nariz e no ânus. E problemas digestórios persistentes. Então, a pessoa sempre tem enjoo, tem diarreia, daqui a pouco está constipada. Agora, na criança, geralmente os sintomas são diferentes, tá? Então, pode ter vômito, diarreia, cólica, falta de vontade de brincar, barriga inchada que não desaparece após massagens abdominais, coceira no bumbum, né, no ânus, especialmente à noite, dificultando o sono, presença de vermes nas fraldas, terror noturno, pele amarelada, retardo no crescimento, que era o que eu tinha, né? E na criança, aquela coisa de ficar com vontade, né? A criança fica com vontade de alguma coisa, e se ela não consumir, se ela não tiver aquilo, ela fica doente, tá? Isso aí é quando os vermes estão dentro ou em volta do baço, tá? Então, quando a contaminação é no baço, aí a criança é a tal da criança bichenta, que na verdade geralmente não tem nada a ver com lombriga, é mais a parte de giardia mesmo, que acaba contaminando o baço e dando esse problema, tá? Então, eu era tão contaminada, gente, que eu tinha esse problema de ficar doente por vontade de não só de comer as coisas, mas de brinquedos, de bichinhos, né? Eu deixei meus pais bem loucos uma vez porque eu queria patos, e eu já contei esse trauma, né? Que depois eu ganhei galinha, depois minha mãe fez canja com a minha galinha. Eu já contei numa live esse trauma. Então, pode acontecer, sim, da criança ter vontade. O que tem que fazer? Tá, ali, de imediato, dá o que a criança quer, se você puder, né? Também, se a criança pedir um avião, você não vai parcelar o avião para dar o avião de verdade para o teu filho, porque ele tá com vermes. Mas, né? Impossível parcelar um avião, eu acho. Mas você vai suprir a necessidade, usa de criatividade. Por exemplo, quando eu tinha, acho que nessa época mesmo, menos de 3 anos, eu vi, era lançamento, e eu vi na televisão da NET, que era o Danoninho de chocolate, né? Esqueci agora o nome daquela porcaria lá. Tá, não lembro mesmo, graças a Deus, porque aqui em casa não entra isso, então não lembro. E eu fiquei com vontade de comer aquilo. E eu fiquei bem mal, com febre, e meu pai procurou em Curitiba inteiro, e ainda era lançamento, só tinha em São Paulo, não tinha. Aí a minha mãe, como era uma pessoa muito criativa, ela comprou uma papinha de nenê, fez um mingau de chocolate, né, um pudinzinho de chocolate, colocou, fechou e me deu e disse que era aquilo. E eu comi e sarei. Então, a criatividade é tudo, né, gente? Tá, eu já fiz isso também uma vez com o Ícaros, ele não tem vermes, então não era assim nada grave. Mas ele estava falando muito de uma balinha, que era de um monstrinho. Eu não lembro agora o nome também, ele era pequeno, acho que ele tinha uns 4, 5 anos. E ele falava, eu quero, e aparecia na televisão, cada vez que aparecia na televisão, ele ficava bem louco. E a gente não tinha aqui em Tijucas do Sul. E a gente procurou também no shopping, em Curitiba e tal, e acabou não achando. E o que eu fiz? Eu imprimi um rótulo, né, achei na internet, eu imprimi e compramos uma balinha normal e tacamos ali e demos para ele. E o menino até hoje tá feliz e contente que comeu a tal da balinha. Tá. Olha lá, ó, a Eliane Silva perguntou, quero saber como usar o Anitta e qual a lua, antes ou depois das refeições, e qual refeição e por quantos dias seria o ideal. Tá. Eliane, eu vou querer que você use outro, tá? Eu vou querer que você use o ascaridil. Mas todos os vermífugos, se você for escolher uma data, você usa ele depois da lua cheia. Por quê? Na lua cheia, eles estão vindo para o intestino. Passou a lua cheia, primeiro dia, acabou a lua cheia, pá, toma o vermífugo que você vai pegar os bichos tudo no intestino, tá? Então, por eles serem anfíbios, você pega eles depois da lua cheia no intestino. Antes ou depois da refeição? Durante, tá? Durante a refeição você vai ter uma melhor assimilação. Por quantos dias seria o ideal? Aí depende da infestação, porque o Anitta, ele tem embalagens acho que vem com 8, né? E embalagens que vem com 20. Depende de como tá a tua situação, você vai
tomar. Mas eu quero falar agora de outro vermífugo que vocês vão preferir usar, que é o ascaridil, tá? Então, o que aconteceu? Eu vou contar para vocês a história. Então, lá nos Estados Unidos, teve uma campanha de combate aos vermes, lá nos anos 80, tá? Então, nos anos 80, hoje em dia eles dizem até que nem existe mais vermes nos Estados Unidos, que é balela, tá? Mas, tá. Essa é outra história. Eles estavam fazendo uma campanha, né, de combate aos vermes nos Estados Unidos, e um médico que era mais curioso, agora eu não lembro o nome dele, Jefferson, alguma coisa, não lembro. Ele viu que houve uma melhora nos pacientes com leucemia, né? Ele trabalhava com pacientes com leucemia, e ele viu que teve uma melhora depois que foi usado, foi feita a campanha. E aí ele foi pesquisar e descobriu que o levamisol, que hoje ele está com esse nome, né? Ascaridil, levamisol, tinha um poder de estimular e modelar o sistema imunológico, tá? E que daí ele começou a fazer algumas experiências, algumas pesquisas, e ele viu que ele funcionava muito bem para herpes, tanto simples quanto o herpes zoster. Por quê? O herpes ele não se manifesta quando o sistema imunológico cai, então ele evitava que acontecesse os episódios de herpes e até de câncer de pele. Ele viu um resultado. Isso foi a primeira coisa que ele viu. Ele viu o resultado na leucemia, que melhorava os casos de leucemia. Ele viu que tinha inibição do vírus, não tinha manifestação no herpes simples e no herpes zoster, e também nos casos de hanseníase, tá? Depois eles foram fazer pesquisas mais avançadas, e eles viram também que na artrite reumatoide e em outros tipos de câncer tinha um resultado muito bom. Aí tá, nossa, que legal, descobrimos isso, né? Vai ser legal, porque ele melhora o sistema imunológico, papapá. Mas aí eles começaram a receitar para quem fazia quimioterapia e radioterapia. E viram, assim, que o levamisol, ele tinha outro nome na época, tá? Agora eu não tô lembrando, mas eu vou lembrar até o final. Que o levamisol, ele tinha ele deixava a quimioterapia mais potente. E, por outro lado, ele não deixava que aquelas taxas lá que o médico faz das plaquetas, tal. Fazer a quimioterapia e radioterapia. Então, o que aconteceu? Misteriosamente, ele parou de ser fabricado nos Estados Unidos. Por que será, né, gente? Aí, tá, depois de algum tempo, ele voltou ao mercado com o nome levamisol ascaridil. Levamisol é o componente principal dele e ele é o ascaridil. Tá, aí muita gente me fala assim, eu procurei o ascaridil e não achei. Eu fui em todas as farmácias. A Neide chegou agora, né, Neide? Ai, dona Neide, depois você vê tudo. Segunda live que você chega atrasada. Tava vendo o jogo e daí se atrasou, né? Então, o que eu tava falando? Eu paro para brincar, daí eu me perco, né? É isso. E onde que eu tava, gente? Então, tá. Por que as pessoas procuram o ascaridil e não encontram? Existe, inclusive, você chega em algumas farmácias e você fala, eu quero ascaridil, por favor. E o farmacêutico fala, não fabricam mais. E aí, daqui um mês, você vai na mesma farmácia e tem ascaridil, né? Por quê? Porque tem uma guerra da senhora Dona Anvisa e o fabricante de ascaridil. Exatamente por causa do off-label dele. Off-label é quando um remédio é desenvolvido para uma causa e ele é usado para outra. Tá? Pronto, Neide, já te perdoei de tanto coração que você me mandou. Então, por exemplo,
ele foi desenvolvido para combater parasitas, para combater os vermes. Mas o off-label dele é modelar o sistema imunológico. Entenderam? Então, aí, por causa desse uso, a Anvisa corta o barato da empresa. Aí eles entram com um pedido, uma ação judicial, tal, e voltam a produzir. E daqui a pouco, proíbem de novo. Tá? Então, às vezes você vai em uma farmácia e você tem essa informação de que não fabrica mais. Tá? São raríssimas as farmácias de manipulação que fazem ele. Então, o que a gente faz? Aqui para os meus pacientes, nunca falta, porque a gente já vai lá e compra de caixas e caixas, e vendo dentro do prazo de validade que dá. Então, esses 2, 3 meses que daí fica sem a fabricação, a gente não tem problema, porque continua tendo acesso a ele do mesmo jeito, através do César, da Kátia, do Eduardo. E, tcharam, né, a partir de amanhã, terá também disponível no site da NutriHeart, tá? Então, depois eu vou passar aqui o link para vocês comprarem, para vocês adquirirem. Quem quiser comprar pelo site, compra. É interessante, assim, ó, ele não tem um valor muito alto, tá? Mas eu acho que tá R$8, mas um comprimido, alguma coisa assim, não tenho certeza, tá? Mas você não vai usar um. Por exemplo, se você for fazer o processo de depuração que eu indico, você vai usar 8 comprimidos, porque você vai fazer 8 semanas seguidas, tá? Então, ou às vezes 10. Se você quiser tomar um por dia durante a quimioterapia, não tem problema, tá? Então, ele é barato, mas você vai comprar bastante. Olha lá, ó. Vamos ter, a Márcia Silvia, vamos ter o Ascaridil em breve na loja virtual. É só clicar, tá? Então, tá ali, depois eu vou... Sabe por que não tá hoje lá ainda? Sabe por quê? Eu vou falar para vocês por quê. Porque a Márcia pediu ontem para que eu mandasse um texto explicativo sobre o Ascaridil e eu acabei não tendo tempo, como eu falei para vocês lá no começo do vídeo, foi muito corrido para mim, tá? Então, eu mando daqui a pouco para ela, né? Eu tava brincando dizendo que ia dormir, mas eu não vou poder me dar a esse luxo, não, tá? Eu vou mandar ainda hoje para ela e daí eles colocam lá assim que puder. Como que você vai usar o Ascaridil? Você não é um paciente oncológico, você não vai fazer aquela minha depuração lá que eu coloco coentro, brócolis e o Ascaridil. Você quer só fazer um up, dar um up no teu sistema imunológico e fazer desparasitar mesmo, tá? Então, você vai usar 2 comprimidos de Ascaridil, tá? Então, o Ascaridil tem 150 miligramas. Você vai usar 2 comprimidos de Ascaridil. Depois de uma semana, você repete. Você vai usar mais 2. E depois de uma semana, você repete mais 2. E depois de uma semana, você repete mais 2, tá? Isso se você é uma pessoa saudável e quer só fazer uma prevenção, dar uma melhorada no seu sistema imunológico e melhorar a sua pele, porque melhora, tá? E eliminar os vermes mesmo. Mas se você é um paciente oncológico, eu sugiro que você faça a depuração, tá? Uma depuração mesmo mais completa. Eu sempre passo para os meus pacientes, todos os meus pacientes têm a receitinha da depuração, mas como eu vou explicar muito bem, explicadinho para vocês, para ninguém fazer bobeira, né? Ninguém fazer nada errado, eu vou falar para vocês o que vai na depuração e como fazer essa depuração, tá? Deixa eu só achar aqui para eu acompanhar certinho. Não que seja complicado, gente, é super simples. Mas eu quero abrir aqui para falar as dosagens bem certinha para vocês. E daí, o negócio que não quer me dar o anexo, tá? Enquanto isso, vamos falando de outra coisa. Vamos falando de quê? Vamos falando do coentro, tá? O coentro, ele vai estar na depuração, eu vou dar para vocês aqui.
né, como que você faz, mas o coentro não pode ser usado por muito tempo. Então, você vai fazer 8 vezes esse processo do detox e só. E daí você pode usar coentro como tempero 1 ou 2 vezes por semana, tá? Daí você já fica livre do chumbo também. O coentro, ele é um detox, ele desintoxica de metais tóxicos, de metais que a gente chama pesado, mas o alumínio também é tóxico, então tá errado esse termo, tá? Ele vai desintoxicar, mas ele vai tentar desintoxicar também no mercúrio. Então, se você usar como tempero 2 vezes por semana, esse processo vai sendo lento, e tudo bem, não vai dar problemas maiores. Mas, se você fazer essa desintoxicação muitas vezes, essa que eu vou te passar, com uma quantidade muito grande de coentro, como tem nela, pode desalojar o mercúrio que esteja lá no teu cérebro. Quem tem acima de 40, 45 anos, todos nós somos contaminados com mercúrio, porque as pessoas não tinham noção de que o mercúrio era tão tóxico. E, por exemplo, quando quebrava o termômetro, o que a mãe fazia? Jogava no lixo, né? Ou pior, a gente brincava com mercúrio, né? Então, quem não tinha essa informação tá contaminado com mercúrio. Então, precisa tomar muito cuidado. Inclusive, assim, ó, quando tem 2 teorias do coentro. Dizem que algumas determinadas raças, né? Os caucasianos, não estou muito por dentro disso, porque eu nem acreditei. Tem mais aversão ao coentro. E tem uma outra que diz que quem está contaminado por mercúrio tem mais aversão a coentro, né? E isso, assim, você pode ver que as pessoas acima de 40, 45 anos, elas têm menos... curtem menos o cheiro do coentro. Você mostra aí o coentro para um adolescente e fala, nossa, que cheiroso. Mostra para a gente e fala, né? Porque a gente tá contaminado. Então, eu acredito, porque eu já fiz várias vezes esse teste de dar o cheiro do coentro para uma pessoa mais idosa e para uma pessoa mais nova, e a reação é muito homogênea quanto às idades, tá? Então, é bem real isso. Tá, mas vamos lá. Qual que é a receitinha? 2 xícaras de folhas de coentro fresco, tá? Então, coloca lá. Eu vou falar, Eliane, sobre os alimentos que matam vermes, né? Que os vermes não gostam. Espera só um pouquinho. Voltando. 2 xícaras de folhas de coentro fresco. Tá? Mas eu não achei o coentro fresco, o que eu faço? Aí, numa última de umas hipóteses, você vai usar as sementinhas do coentro. Mas faça um esforço, tá? Para você conseguir o coentro fresco. 1 xícara de espinafre, tá? 150 ml de água ou mais. 8 gotas de Lugol 5%. 2 comprimidos de ascaridil. Bater no liquidificador, coar e beber fresco 1 vez por semana. Jô, eu posso dar isso para minha filha? Ela tem 8 anos e ela vive pegando piolho. O que eu faço? Meu Deus do céu, piolho também é um parasita, tem solução? Aí, olha só que interessante. Em vez de você usar o ascaridil, você vai colocar revectina, tá? A revectina, ela age também nos parasitas externos, no piolho, tá? Então, assim, por exemplo, teu cachorro tá com como é que chama aquilo? Carrapato. E você vai lá na loja que vende produtos veterinários, compra revectina, dá para ele, o carrapato cai, tá? E nas crianças também. Inclusive, você dando revectina de tempo em tempo, evita que pegue o piolho. Então, você dá revectina de 6 em 6 meses, daí não pega o piolho. Outro fator do piolho que tem que ser pensado, gente, é que deficiência de vitamina B12 também dá piolho, tá? Chama o piolho. Piolho não gosta de vitamina B12. Então, se a criança come pouca carne, tem que dar uma suplementadinha aí. Se a criança está pegando piolho constantemente, ela pode estar com uma deficiência de vitamina B12, tá? Então, tem que cuidar disso, tá?
Marcaram? Então tá, vocês vão fazer quantas vezes? Uma vez por semana, por 8 semanas só e ponto. Tá? Porque aquele problema que eu expliquei lá do Mercúrio. Mercúrio tá lá quietinho no cérebro, não tá incomodando, você vai lá mexer com o que tá quieto, dá problema, tá? Então não pode ficar se esbaldando no coentro aí, não. A Eliane disse que tá amando a live, que bom, Eliane. Tá, lá, ó, a Eliane perguntou dos alimentos, tá? Se o hortelã, semente de gergelim matam vermes. Eles não matam, eles expulsam, isso é perigoso, tá? Então, a semente de abóbora também. Então, quando você dá um vermífugo e aí depois você usa esses alimentos para uma prevenção, tudo bem, tá? Agora, você querer eliminar os vermes com ele é muito perigoso. Tem a história do coco também, tratamento do coco, faz tratamento com coco para eliminar os vermes e depois fica lá e põe água de coco para chamar os vermes. Ah, gente, isso é perigoso, tá? Eu vi um caso muito sério, muito sério. Eu era jovenzinha ainda e foi feito um processo de desverminação numa pessoa, né, num adulto, e a pessoa quase morreu porque começou daí sair, as ascas saíam pelo nariz, pela boca, porque só estava expulsando elas e a pessoa estava muito contaminada. Então, não é aconselhável você fazer uma desverminação com alimentos, tá? Porque ele não vai matar, ele vai expulsar. E aí o negócio fica feio. Os vermífugos, você não vê o verme, porque eles dissolvem o verme sai nas fezes, você nem vê. Agora, expelir os bichinhos é problema, tá? Então, tem que tomar cuidado. Agora, o hortelã, ele não expulsa, ele dopa, tá? Então, mas ele só funciona com a lombriga. Então, se a pessoa está tendo uma crise lá, por causa das ascaris, né, das lombrigas, dá um chá de hortelã, aí a pessoa fica calma, né? Tá tendo uma crise nervosa, você sabe que é por causa do vermes. Ou não, né? Mas dá o hortelã assim mesmo, vai que funciona. E aí a pessoa se acalma, porque ela tá... vai dopar, vai dormir, é um calmante para os vermes, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso. Então depois você usar no dia a dia... a Sônia estava pedindo para eu repetir os ingredientes. Vou repetir, tá? Depois eu coloco ali também nos comentários. Você usar no dia a dia, sim, ajuda muito, tá? Porque daí você vai manter o teu organismo limpo, tá? Mas, a princípio, primeiro, usa um desenvolvido mesmo em laboratório. Então, 2 xícaras de folhas de coentro, 1 xícara de espinafre, 150 ml ou mais de água, 8 gotas de Lugol, 1 comprimido de ascaridil. Se essa desverminação for para piolho, aí você coloca revectina também, tá? Se a pessoa tem o intestino preso, você não precisa coar. Se ela tem o intestino solto, você coa, tá? A hortelã, então, ela não funciona muito bem para giardias, não, viu, Ana Oliveira? Porque se funcionasse, pelo menos eu teria tido uma qualidade de vida melhor, porque minha mãe me dava de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, e não mudava nada na minha vida aquilo, tá? Então, o que é comprovado mesmo é que as ascaris lombrigoides, as lombrigas, elas se acalmam, né? Elas ficam dopadas com o hortelã, tá? Isso daí já tá provado. Tá, vamos ver lá, quem mais perguntou alguma coisa... Ó, o Jefferson falando, a lua cheia foi dia 29/5. E agora a próxima é dia 28/6. Agora é lua crescente. Melhor esperar até dia 28. É 28, né? De 26, tô certo. 28 para iniciar o tratamento? Sim, no dia 29, tá? Na hora que... Porque tem lá no calendário, tem um horário que ela começa a mudar. Ela começou a mudar, já pode tomar. Tá, Jefferson? Tá, gente, hoje eu pensei que era uma live mais rápida e no fim nós estamos aqui a 54 minutos e 39 segundos, né? Então eu acho que ainda na hora, porque live muito longa, ninguém aguenta, então é melhor a gente parar por aqui, tá bom? Então agradeço a presença de todos vocês. Por favor, compartilhem aí pra gente, né? Quem ver depois também pode compartilhar. Eu vou colocar a receitinha ali. E eu vou colocar, assim que estiver no site,
o Ascaridil, a gente também avisa aqui nos comentários, tá bom? Então, Deus abençoe. Qualquer dúvida, estamos aí. Tchauzinho, obrigada.